Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez no meu canal. Hoje, segunda-feira, 16h16, como prometido, toda semana, uma live especial com um assunto dedicado à locação de imóveis e administração, é claro. E hoje, o assunto escolhido a dedo também, foi seguros imobiliários. Seguros que têm a ver, então, com a nossa atividade de administração de imóveis, de locações residenciais e não residenciais também, viu? Pessoal que está entrando aí, seja muito bem-vindo mais uma vez. Quem vai assistir essa live que vai ficar gravado também, olha, pode aproveitar e já pensar numa pergunta e deixa aqui no comentário, tanto ao vivo quanto o pessoal que estiver assistindo gravado. Faço questão de responder com o maior carinho. Obrigado, Rebeca. Valeu, obrigado mais uma vez aí. Saudades. Pessoal, hoje então, como toda live é rápida, prática, objetiva, eu já vou entrar no assunto, tá? Qual é o assunto então? Seguros imobiliários. Para quem acha que eu vou falar só de seguro fiança, não vou falar só de seguro de fiança, não. Eu vou falar dos principais produtos que seguradoras têm para o nosso mercado imobiliário e a importância dele ser tratado na nossa administração de imóveis, tá? Vou falar sobre cobertura, qual sentido fazem para qual locação, sinistro, e vou dar algumas dicas aí também para você que trabalha ou vai trabalhar com locação de imóveis. Bacana? Vamos lá. Então, eu separei aqui, vou fazer até no improviso mesmo, as lives são assim. Eu começo sempre, né, como eu falo de seguro imobiliário, vem à minha cabeça, pelo menos, não sei nas suas, sempre vem o seguro contra incêndio. Eu acho que é a primeira modalidade aqui que a gente pode abordar, tá? Se alguém quiser algum outro seguro aí, que porventura eu não abordar aqui na live, coloca aí, tá? Alguma dúvida também, aproveita e já vai postando. Pessoal, olha, seguro contra incêndio. Primeira pergunta que sempre me fazem. Ô Fadel, esse seguro é realmente obrigatório? E aí, pessoal, eu vou fazer uma dica, eu vou passar para vocês uma dica aqui que resolve esse problema, tá bom? Até separei aqui no meu computador. Quem não tem intimidade com a lei, eu sempre falo, coloca aí no Google 8245 que vai aparecer a lei de locações, lei do inquilinato, tá bom? Eu não consigo compartilhar a tela aqui na live nessa forma, mas quem quiser depois faz esse procedimento. Lei 8.245, vai lá no artigo 22, anota aí, artigo 22, tá bom? Que são os deveres do locador. De regra, na maior parte das vezes o locador é quem? É o dono do imóvel, é o que cede o imóvel para o uso para o locatário. Bacana? Então lá no 22, pessoal, fala o seguinte: o locador é obrigado a... Aí a gente vai lá no inciso 8º, que fala o seguinte: pagar impostos, taxas e o prêmio do seguro contra fogo. Aí você vai falar assim, Fadel, então só o seguro contra incêndio, quem deve pagar é o locador e jamais o locatário. Estou fazendo errado? Então, pessoal, algumas disposições da lei do inquilinato, ela fala a regra geral, depois ela põe uma vírgula e ela escreve uma palavrinha mágica que chama salvo disposições em contrário no contrato. Quando a lei fala salvo disposição em contrário no contrato, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que a regra é, neste caso nosso específico, o locador deve pagar o seguro contra incêndio. Mas, se no contrato de locação disser que esse encargo é do locatário, tá ok, tudo bem. Ela deixa então a critério das partes. Concluindo, se eu colocar no contrato e pactuar a locação que o seguro contra incêndio é do locatário, aquele que vai pagar o aluguel, estamos errados? Não. Perfeitamente em consonância com a lei de locação de imóveis, tá bom? Então esse é o raciocínio que eu falo sempre quando alguém me pergunta, e perguntam muito.
é de quem a obrigação de pagar o seguro contra incêndio? Aí eu respondo, depende do que colocar no contrato. Agora, vamos falar da prática. Na prática, no nosso mercado imobiliário, a nível nacional, tá, pessoal? Normalmente, esse encargo é transferido sim para o locatário. É um costume, inclusive, do ramo imobiliário, que o locatário pague o seguro contra incêndio. E engraçado que esse mesmo artigo, essa mesma linha número 8, ou oitavo inciso, fala, não tem nem a ver com o nosso tema da live de hoje, mas ela fala também em impostos, onde a gente entra com o IPTU. Estou aproveitando essa live aqui e já dando a dica. O raciocínio que eu passei para vocês aqui agora serve para seguro contra incêndio e serve também para IPTU. Críticas à parte, se você concorda ou não que IPTU deve ser pago pelo proprietário ou pelo locatário, até gostaria aí, se alguém quiser manifestar, é a favor ou contra que o locatário pague o IPTU? Mas a lei fala a mesma coisa. É do locador, vírgula, salvo se for colocado de forma contrária no contrato de locação, o que quer dizer que, se for do locatário e tiver essa previsão no contrato, perfeitamente legal. Agora, última dica sobre essa questão legal, essa questão aí de contrato. E se, veja bem, e se eu esquecer de colocar uma cláusula no contrato falando quem tem que pagar o seguro contra incêndio, ou quem tem que pagar também o IPTU, como eu acabei adiantando? E se eu esquecer, se o contrato for omisso, o locador vai ter que pagar. Essa é a regra geral. Então, olha a importância que é conhecer a lei, a razão, o que ela nos permite para ter um contrato bem feito, atualizado e de acordo com o que as partes pactuam. Eu já vi, e isso não raras vezes, muitos contratos simplórios, aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V de algumas partes aí da internet, e acaba por não contemplar os encargos da locação, que no caso IPTU e seguro contra incêndio também são. E se você não contemplar, a lei fala que é do locador, será se era a intenção do locador? Será se essa era a proposta da locação? Se por acaso o contrato falhar, infelizmente vai ficar a cargo dele, tá bom? Ó, já tem umas opiniões aqui, ó, o locatário tem que pagar. Aí será do locador, conforme a lei. Então, concorda? Acha justo esse dispositivo legal e o nosso consultor Alfredo Nunes? Eu tenho minhas críticas, eu não escondo também não, sabe? Eu acho que IPTU, a minha opinião, eu falo isso nos meus cursos de treinamento, minha opinião, IPTU não deveria a lei dar essa brecha. IPTU para mim tinha que ser o proprietário. E eu tenho certeza que todos os locatários irão concordar comigo aqui nesse momento. Mas a lei dá a possibilidade de ser do locatário. E o costume do mercado imobiliário nacional é que ele pague. E está conforme a lei. Então, vamos seguir conforme a lei nos permite. Bacana? Então, eu estou falando do quê, pessoal? Estou falando do seguro contra incêndio. Primeira parte, eu já expliquei. Quem é que deve pagar, de que forma? Previsto no contrato. Agora, para que serve o seguro contra incêndio, na verdade? O seguro contra incêndio, o próprio nome diz, contra incêndio. E eu vejo muitos locadores, muitas imobiliárias, que não preocupam muito com a contratação desse seguro, até porque, graças a Deus, o nosso país ele tem pouca tradição, não é bem esse, né, mas pouca incidência de incêndio nos imóveis. Graças a Deus, a gente não vê isso com muita frequência, mas também ocorre sim, a gente vê nos jornais, um incêndio aqui, outro ali, a gente não sabe se o imóvel é alugado, se é próprio, enfim. O que nos preocupa é que qualquer tipo de incêndio pode danificar muito o imóvel do locador, mas não só ele. O incêndio alastra, dependendo da edificação, e o Brasil aí tem muito edificações contíguas, o fogo se alastra e pode danificar muito mais, causar prejuízo bem maior.
E o incêndio talvez seja uma das raras causas de perda total do imóvel. Um incêndio, depende da proporção, acaba com o imóvel todo, volta ao lote, né, ao terreno. Tem que fazer uma demolição da edificação, Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro normalmente decreta isso, tem que se demolir e começar do zero de novo. Então o seguro contra incêndio ele é importantíssimo. Não importa quem deva pagar, mas deve ser feito. Essa é a minha opinião. O locador ou o locatário. Tem que ser feito. E vamos aprofundar mais um pouquinho. Claro, o seguro contra incêndio, pessoal, então vamos colocar lá. Eu trabalho com uma regra obrigatória nas locações de imóveis, sem exceção. Todo contrato tem que ter seguro contra incêndio. Normalmente a gente sabe que é do locatário, 99% dos casos, o locatário que deve pagar. O preço normalmente, e que bom que é assim no nosso país, é muito barato em relação ao valor do imóvel, é uma anuidade muito em conta. E para a administração de imóveis, eu vou entregar aqui uma outra dica, inclusive um fundamento, por que quem deve contratar é imobiliário ou corretor autônomo administrador de imóveis. Exatamente, hein, Rodrigo? IPTU é imposto de propriedade, né, meu amigo? Essa lei ela não foi muito feliz ali em deixar essa brecha, não. É a minha opinião. O Alfredo também parece que concorda aí. Bacana. E a dica que eu vou dar é de ouro, tá, pessoal? A gente no decorrer das locações, do dia a dia, da administração de imóveis, aluga imóvel o tempo todo, às vezes a gente depara com o locatário reclamando do valor do seguro contra incêndio. E ele também alega o seguinte: olha, eu gostaria de fazer esse seguro e não com a imobiliária, ou com o locador, ou com a empresa que a imobiliária indica, que a imobiliária ela não é seguradora, ela indica a seguradora devidamente cadastrada na SUSEP, órgão que regulamenta seguros aí, né, a parte securitária do nosso país. O locatário, às vezes ele vem e reclama: olha, eu queria ter o direito de fazer o seguro. Ou eu tenho um primo, ou eu sou até corretor de seguros, ou conseguiu até um preço um pouco melhor. E alguns chegam até a argumentação que seria uma suposta venda casada, a locação mais o seguro contra incêndio. Vamos falar aqui, que como eu disse, senão a live fica até muito complexa. Depois, se acharem interessante, com todo prazer gravo uma aula só sobre isso também. Não é uma venda casada porque a relação de locação de imóveis não tem a aplicação do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, e mesmo porque não se vende, a imobiliária não vende o seguro, quem vende é a seguradora, tá? E a lei permite que ele seja transferido para o locatário. Agora, a razão principal para que esse seguro seja realizado pela imobiliária, não sei se vocês sabem, e eu sou muito claro com o locatário quando ele vem com esse argumento, e mesmo porque nem ele sabe a consequência. E a consequência é muito simples. Se o locatário fizer o seguro contra o incêndio, no banco, na seguradora, bacaninha, apresenta a pólice de seguro, estaria tudo bem. Mas ele tem o poder, ele é o contratante, então ele tem ingerência, ele tem um controle, ele é o administrador dessa pólice. O que quer dizer isso? Quer dizer que no dia seguinte ele pode pedir o cancelamento. E seguro, quando é cancelado, e pode ser cancelado a qualquer momento, qualquer tipo de seguro, a seguradora devolve o que ele pagou, claro, com muitos descontos de apólices, de custos e tudo mais, proporcional também ao tempo utilizado. E isso perde, então, o controle do locador. Nós, como administradores de imóveis, perdemos o controle. Imagina se cada locação é realizada com um corretor diferente da responsabilidade do locatário. Ele apresenta a apólice, mas a gente não sabe se amanhã ele pode ou não cancelar essa apólice e receber o que ele pagou de volta. Já nas seguradoras, que são parceiras comercialmente dizendo, elas têm a imobiliária cadastrada dentro da seguradora, o locatário não pode pedir o cancelamento, porque quem tem ingerência, quem é o administrador daquela apólice é a imobiliária, é o corretor, ou quando muito, o locador, que é raro também. E ali não tem como, então, ser cancelado unilateralmente pelo locatário.
Então essa é a dica. Isso não se deve esconder. A dica que eu dou, seja sincero. Entregue qual o motivo das nossas decisões, que fica muito mais fácil das pessoas compreenderem. Então, para todos os locatários que questionam essa situação, eu explico exatamente assim, eles acabam por compreender, porque se ele tivesse no lugar do locador, ele também não gostaria de estar numa situação insegura. Então, o seguro de incêndio, pessoal, é muito importante, é sério, é um dos seguros mais que devemos mais prestar atenção. Expliquei para vocês aqui como colocar isso no contrato e por quê, e que nós, como administradores de imóveis, devemos fazer as apólices. Combinado? Alguém aí concorda também, discorda aí sobre essa questão, né, de que deve ser administrada essa apólice pela imobiliária, pelo corretor administrador? Pode comentar aí, tá bom? Pessoal, o segundo seguro imobiliário, inclusive ele pode ser um plus do primeiro, que é o de incêndio. Sabe qual? Furto e roubo. Poucos locatários sabem da importância de colocar furto e roubo dentro da apólice, talvez do seguro de incêndio. Aumenta um pouquinho e dá uma tranquilidade ali para o locatário em contratar furto e roubo. Furto e roubo de residência, comércio, equipamento, computadores, benfeitorias, enfim, tudo ali pode ser objeto de seguro e não é caro, tá? Então, a imobiliária pode aumentar a cobertura do locatário se ele desejar, pessoal, aí não é obrigatório, aí sim, não se deve exigir isso do locatário, é só um plus, tá bom? E dentro desse seguro de incêndio, eu tenho mais uma dica importantíssima, que facilita a vida de qualquer administrador de imóveis. Sabe qual é? Muitos deles, muitas seguradoras, ela quando vende o seguro de incêndio, ela tem cláusulas anexas, ela tem bônus, e isso configura em facilidades para o locatário. Sabe quais são? Estou lembrando de cabeça aqui, não anotei nada disso, mas a gente sabe por experiência. Por exemplo, eu mesmo já aluguei uma casa residencial, uma casa que era minha, residencial, eu fiz o seguro contra incêndio, para mim mesmo, enfim, e era casa, né? E eles me deram, só para fazer o seguro de incêndio, olha só, limpeza de calha, limpeza do telhado, limpeza, isso tudo assim, é uma vez por ano, lá tem as cláusulas, lá ou até mais vezes por ano, limpeza da caixa d'água, uma caçamba para entulho, um dia de profissional para elétrica, hidráulica, e eu lembro até hoje que esse profissional poderia instalar quadros na parede, além de muitas outras coisas. Por exemplo, perdeu a chave, o chaveiro 24 horas, tem uma infiltração urgente 24 horas por dia, pode chamar o bombeiro, encanador, eletricista. E isso normalmente vem junto com o seguro de incêndio básico. Então, a imobiliária, o administrador de imóveis, que domina esse assunto e passa isso para o seu locatário, ele está evitando o quê? Chamados, evitando dor de cabeça, porque o locatário pode acionar o seu próprio seguro e resolver todos esses problemas. Normalmente acontece sempre naquelas horas ruins, né? É um sábado, domingo, feriado, é fim de semana. Eu já lembro de um caso aqui de grave infiltração no Réveillon de um imóvel. Então, liga para o próprio seguro contra incêndio e aciona essas garantias. É ótimo, é uma maravilha para quem administra imóveis. Então, falei do seguro contra incêndio, falei que pode se estender para furto e roubo. E agora eu vou falar de mais um que, por incrível que pareça, ainda é muito desconhecido no ramo imobiliário. Chama o seguro RC. O que quer dizer isso? RC quer dizer responsabilidade civil. Responsabilidade civil, pessoal, é um seguro que não é só imobiliário, não. Qualquer prestação de serviço, profissional autônomo, quem tem pessoa jurídica, né, de comércio, indústria, enfim, pode fazer esse RC, responsabilidade civil. Eu mesmo faço há mais de 5 anos, tanto na imobiliária quanto no escritório de advocacia, 2 seguros separados, são empresas distintas, locais distintos, um para a imobiliária e outro para o escritório de advocacia, que é outra atividade, outra prestação de serviço. E responsabilidade civil quer dizer o quê? Se por acaso a nossa atividade causar algum dano a algum cliente nosso, esse seguro cobre o dano causado. E dano causado por quê? Olha, culpa
omissão, negligência, imperícia, imprudência, enfim. Se a gente falhar, ou os nossos prepostos empregados também falharem, por exemplo, esqueceu de pagar um boleto, teve um protesto, fez algum ato que causou um prejuízo, por exemplo, esquecemos de colocar lá no contrato a cláusula que o IPTU é do locatário e ficou para o locador, e o locador, né, no contrato de prestação de serviço, passou a obrigação para o locatário e nós falhamos, fizemos um contrato mal feito, vamos supor esse caso. O locador pode questionar a imobiliária de forma extra ou judicial, tá? Inclusive movendo o processo judicial. Esse seguro cobre todas essas despesas. Eu acho importantíssimo. Uma empresa hoje que se preza, consciente e atua de forma preventiva deve ter um seguro de responsabilidade civil, tá bom? Fica a dica, procure informações mais sobre isso. E para finalizar a nossa live, eu separei o último seguro, que muitos acham que só existe ele, mas não, que é o seguro fiança. Seguro fiança é aquele clássico seguro que veio para substituir os fiadores. Lembrando, né, fiadores são aquelas pessoas que assumem a corresponsabilidade com o locatário no cumprimento de todo o contrato de locação até a entrega das chaves. É uma situação, às vezes, muito constrangedora para o fiador, para o locatário também, né? O locatário pedir para alguém ser fiador, isso é óbvio, a gente está vendo muito sobre isso, eu já fiz lives, fiz treinamento, fiz aulas aqui falando sobre garantias locatícias, e a gente tem visto o movimento do mercado imobiliário nacional movendo para não se utilizar mais a figura do fiador. Ou seja, nós temos produtos bons, sólidos, com garantia, que dispensa então a fiança. Seguro fiança é o clássico seguro, tá? Estou falando de seguro, e aí eu quero diferenciar seguro, que é uma seguradora cadastrada, fiscalizada pelo órgão de seguros. Eu falei que agora falhou a memória aqui, SUSEP, lembrei. E existem as empresas garantidoras, tá bom? Costumam falar, inclusive, garantias pagas. Existem essas duas modalidades. São empresas particulares, elas também prestam esse serviço, mas não é uma seguradora na modalidade clássica do seguro. Aqui eu estou falando do seguro fiança. Seguro fiança, então, é uma seguradora cadastrada na SUSEP, temos vários no nosso país. Não vou falar aqui para não achar que estou fazendo propaganda de nenhuma delas, mas a maioria das seguradoras tem o seguro fiança como modalidade, e ele também é oneroso. O locatário ou o locador tem que pagar X% sobre o valor do aluguel. Então vamos supor que o seguro fiança seja 10%, tá? Uma média que eu estou pegando aqui, pode ser mais, tá bom? Como pode ser menos um pouco. 10%. Então, se o aluguel custar R$ 1.500, o locatário ou o locador, depende de quem vai pactuar isso, vai pagar 10%, vai pagar mais R$ 150 por mês. Para quê? Para ter aquele contrato garantido por uma seguradora. Se ocorrer uma infração legal, contratual, falta de pagamento, o seguro tem então um bojo de garantia, é claro que limitada. Aí fica a dica importantíssima que poucos observam. Toda seguradora que for trabalhar, peça a apólice, as condições gerais, para a gente saber quais são as coberturas e também quais são as excludentes de cobertura. Todo contrato de seguro é assim. Se você tem ou já fez seguro de carro, de veículo, de moto, é a mesma forma. Tem as cláusulas que cobre e o que não cobre. Então é importante também a gente que trabalha com locação de imóveis estudar esse contrato para saber exatamente até onde vai essa garantia. Qualquer modalidade de garantia tem limite, pessoal. Aí fala, mas Fadel, o fiador até entrega da chave. Sim, mas tem limite. Tem limite do seu próprio patrimônio, tem limite da vida dele. O fiador, se ele vier a falecer, ele é humano, né? Se ele vier a falecer, boa, só vai até ali. Então, todas as garantias têm algum tipo de limite. A calção é limitada a 3 meses. Ao título de capitalização, X meses.
As empresas garantidoras que não são seguradoras também trabalham com X meses de garantia, assim como o seguro fiança também trabalha, tá bom? Tem a limite de garantia e a gente tem que estar ciente. Além disso, além da garantia, quantos meses cobre? Se cobre, tem que saber, reparo no imóvel, multa e departamento jurídico, será se cobre? Será se precisar de uma ação de despejo, também está dentro dessa apólice? Essas são as dicas que eu deixo para vocês sobre seguro fiança. Tá? Não adianta pegar que o produto, pessoal, tanto seguros quanto as empresas garantidoras, tem muitas modalidades. Eles dão alguns nomes, alguns termos, e do mais barato para o mais caro, entre, sei lá, eu já vi de 2,9% ao mês a 20%. Mas é proporcional ao que ele cobre. E cabe a nós, administradores de imóveis, então, escolher a melhor garantia para aquela locação que estamos contratando. Nem sempre a gente precisa da apólice mais completa, dependendo da locação. E às vezes, pelo contrário, sim, a gente precisa da apólice mais completa. Então, vamos ficar atentos à cobertura e o preço. Cobertura, não esqueçam. Tem que cobrir aluguel, tem que saber se você quer que cobre despesas, pintura, multa, danos ao imóvel e departamento jurídico, tá bom? Fica essa grande dica aí. Consultor Alfredo, tem imobiliária hoje que paga para eles? Sim, tem também. Algumas modalidades de garantia, pessoal, tá tão barata, né, como eu disse. Se alguém conhecer uma mais barata do que essa, que eu me lembro de cabeça aqui, a recente, mais barata que eu ouvi no mercado foi 2,9%, tá bom? Mas é claro, como eu disse, tem restrições, tem limite de garantia e de cobertura, tá bom? Talvez para uma locação ou outra ela faça sentido, mas não para todas. Cada um tem que olhar ali o que o locador também pretende de ser garantido. E, detalhe, quando a operação de repente ela é estruturada, fica essa dica, pegando o ensejo aqui do nosso consultor Alfredo Nunes, tem imobiliárias inclusive que oferecem o pagamento desse seguro para facilitar a locação, agilizar, crescer a sua carteira, e é bem interessante. Tem que saber alinhar, tem que saber fazer que isso faça sentido e também não leve prejuízo ao administrador de imóveis. Segunda possibilidade também é que o locador, algumas vezes, acaba por arcar por esse seguro, ele se sente melhor. Hoje, muitos já deixam o imóvel para alugar com essa condição. Olha, eu só aceito alugar com seguro fiança. Hoje já está esse movimento, tá bom? Não só locador, locatário já chega na imobiliária pedindo que alugue através de seguro fiança, porque ele não quer incomodar nenhum dos seus parentes, amigos ou qualquer pessoa para ser seu fiador. Ele prefere pagar isso e, de fato, fica muito melhor pagando do que pedindo que alguém se responsabilize por todo um contrato de locação, tá bom? Particularmente, se eu fosse, acho que, chamado a ser fiador de alguém, hoje eu falaria assim, olha, mas quanto que é o seguro? Eu pago, fica mais barato até pro fiador, tá bom? Pessoal, então eu separei aqui 4 seguros e falamos de quê? Para a gente voltar para terminar essa live aqui. Seguro de incêndio, furto e roubo, RC, responsabilidade civil, e falei também sobre o seguro fiança, dei dicas em todos eles, por que se deve contratar, quem é a pessoa que deve pagar, como se deve fazer isso no contrato e as dicas também sobre as coberturas, sobre a análise disso tudo, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, fique à vontade para colocar aqui nos comentários. Você que está assistindo essa live gravada aqui, não é porque ela está gravada que você não pode participar aqui, ó. Escreve aqui embaixo qualquer comentário, uma dúvida, quer que aprofunda mais algum desses assuntos, pessoal, manda bala aí, vou ter o maior prazer em assim fazer. Bacana? Ó, a live ela é rápida, ela é objetiva, espero ter levado algum tipo de conhecimento, facilidade aí para você sobre esse assunto, tá? Amanhã eu estou indo lá para São Paulo no Conecta 2022, um evento muito bacana que eu acompanho quase todas as edições, e
Espero trazer para vocês tudo que eu puder absorver desse evento de 2 dias seguidos, lá de 8 às 18, eu acredito eu. Só palestrante bacana, muita coisa acontecendo. Vou ver se eu consigo separar um tempinho e deixar vocês aqui também a par do que está acontecendo lá. Mas vou fazer uma live para falar sobre o Conecta depois, viu? Fica a dica, hein? Sabe por quê? Toda segunda-feira, às 16h16, estou aqui ao vivo, um compromisso nosso, compromisso com vocês também, tá bom? Grande abraço, publica, comenta, compartilha com quem acha que possa fazer sentido esse conteúdo, tá bom? Obrigado, pessoal, até a próxima!